a chave da fuga do reino do anticristo no final dos tempos. Várias passagens bíblicas definem essa chave, mas separei duas partes bíblicas muito especiais a esse respeito e muito atuais em nossa linha do tempo profético se cumprindo. Cruze estas duas mensagens bíblicas, uma do Evangelho escatológico de Mateus e outra do Apocalipse. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Mateus 24, 14 ao 18. A outra passagem é: E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca, e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Apocalipse 12, 13 ao 16. Sabemos que o Apocalipse e os Evangelhos se interpenetram sem se confundirem. Um amplia o sentido do outro, e entre todos os 4 evangelhos canônicos, o Evangelho de Mateus, concentrado de forma especial nos capítulos 24 e 25, é o Evangelho escatológico por excelência. Escatologia define a doutrina acerca das coisas que hão de suceder depois do fim do mundo, doutrina sobre o fim do mundo e da humanidade. Se o Apocalipse é pura escatologia, os evangelhos lhe dão suporte, especialmente Mateus. E é do capítulo 24 que eu extraio a parte que se relaciona ao código do Apocalipse destacado. A mulher que foge com asas de águia para o deserto ou refúgio de Deus. E se ela precisa de asas, é porque o refúgio não é neste mundo. Porque precisa voar até ele, quer dizer, se elevar. Tudo por causa da expressão asas de águia, que é quase asas de anjo, significando com isso elevação da percepção da consciência. Você está na lareira do conhecimento. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Isso fica estampado também das declarações de Mateus, que diz que, quando o ídolo da abominação ocupasse o lugar santo, conforme Daniel, o que já podemos conferir em várias esferas da igreja, instituições religiosas e novas ideologias contrárias aos mandamentos divinos se infiltrando aqui. E cada um compreenda como puder, já que não podemos publicar tudo sem sofrer censura ou mesmo punição da lei vigente. Sim, quando chegasse esse dia, nas primeiras brisas sinalizando a chegada do dragão que foi precipitado do céu na terra, a imagem da encarnação do anticristo, caindo sua alma do plano astral para o plano físico, então era mesmo a hora de subir montanhas, ficar no alto do telhado, permanecer no campo. Observe estas 3 indicações de Mateus. Subir montanhas é análogo a voar no sentido de elevar o nível de visão e consciência. Quem está no alto da montanha vê as paisagens que os da planície não enxergam. Ficar no alto do telhado tem a mesma indicação, e permanecer no campo sem voltar para a cidade, porque os centros urbanos realmente se transformaram em ilhas fechadas de energia muito densa, pecados concentrados, loucura humana em taxa muito elevada por metro quadrado. São indicações que se alinham com o Apocalipse 12. Quando o dragão caiu na terra e começou a perseguir a mulher solar que acabou de dar luz ao filho, a nova igreja de Cristo arrebatada deste mundo, na imagem dos 144 mil,
seria necessário fugir para o deserto, e essa fuga é o equivalente do arrebatamento, quando cada um dos eleitos receberá asas de águia. Quando a mulher, aqui, assume o sentido coletivo de igreja egrégora crística, um sentido totalmente alinhado com as aparições marianas milenares, sempre combatendo o dragão, que passou os 2 milênios tentando atirar seu vômito de difamação contra a doutrina cristã. Algo que vem piorando exponencialmente nos últimos anos. À medida que o anticristo se levanta na Terra como o homem e encarnação humana real, liderando o sistema tenebroso chamado Nova Ordem Mundial. O refúgio não é deste mundo, porque os tentáculos tecnológicos do sistema estão em toda parte, e nenhum lugar na Terra estaria fora de sua localização, caso ele quisesse, e quer mesmo, perseguir os eleitos de Deus na imagem coletiva da mulher solar, cujo sinal astronômico ocorreu em 2017, dando a entender que tudo começaria aqui. Um lugar entre a terra e o céu é aquele que as asas de águia poderão alcançar. Um refúgio entre as dimensões, não um deserto literal, somente um deserto simbólico no sentido de afastamento e isolamento deste mundo pervertido. Um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo, ou 3 anos e meio, ou 1260 dias, ou 42 meses, as variações do mesmo período em unidades de tempo que cobrem exatamente o ápice do reinado do anticristo na Terra, que deverá durar o mesmo tempo do retiro dos escolhidos no deserto, refúgio de Deus. Como ganhar asas de águia, águia do Espírito, fé, oração, caridade, obras, bom coração, conversão dos pecados, tudo o que já sabemos em teoria, mas temos dificuldade em colocar em prática. Aliás, a outra passagem de destaque da águia no Apocalipse. E olhei, e ouvi uma águia voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz, ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Apocalipse 8, 13. Um detalhe importante. Algumas bíblias evangélicas estão alterando o termo águia para o termo anjo, mudando o que não podem compreender com clareza. Mas o que significa a águia? É um dos 4 animais sagrados do trono de Deus, apontada, por exemplo, nos escritos de Ezequiel. Querubins rodeavam o trono, com asas, olhos, rodas e faces de touro, leão, homem e águia. Na correspondência planetária, a águia representa o anjo Rafael, aquele que cura e auxilia. No equivalente astrológico, é o planeta Mercúrio, que representa os poderes da mente humana, tão atacados pelo cerco do sistema tecnológico e ideológico em caminhos de inversão de valores. Portanto, como acionar os poderes da águia da mente e voar em pensamento para encontrar o refúgio de Deus? De forma bastante específica, a viagem astral. A Bíblia cita episódios que podem ser associados facilmente a ela, por exemplo. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao 3º céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. 2 Coríntios 12, versículos 2 ao 4. Essa visão do homem arrebatado fora do corpo e com consciência, tendo visões do paraíso, é a mesma aplicada para a mulher com asas de águia. E a visão do refúgio não deixa de ser uma visão não do paraíso, mas do deserto da purificação que antecede a terra prometida. Voar com asas de águia significa realizar todos os meios disponíveis para a elevação da consciência espiritual. No meio de um mundo que é pura escuridão de maldade, pecado e perversão sexual.
castidade na base, amor no peito, bons pensamentos na mente e você voará. E mesmo parado, sua mente voará até o lugar determinado por Deus, em visões conscientes. Mas isso não será uma tarefa fácil, já que o dragão, sistema moderno, anticristo, primeira besta, vai fazer de tudo para deter a sua jornada. A mulher solar foi perseguida pelo dragão, e mesmo dotada de asas, não pode evitar que o dragão atirasse em sua direção seu vômito como água de um rio furioso e correntes fortes para tragá-la. Isso quer dizer que o sistema e a legião dos inimigos ocultos de Deus, os demônios soltos do abismo, Apocalipse 9, farão de tudo para gerar circunstâncias negativas para atrapalhar os trabalhos de todos aqueles que procuram a conexão espiritual com o Pai nestes tempos tenebrosos. Inimigos ocultos das trevas criarão todo tipo de circunstâncias negativas investindo contra você, na forma de pessoas, doenças, perdas, traições, mudanças na política, tudo o que você possa imaginar e esteja ao alcance dos seres das trevas, em especial no período assinalado de 3 anos e meio. Mas a terra ajudará a mulher, abrindo um buraco como uma boca para engolir o rio vomitado pelo dragão vermelho. Ou seja, a Terra, a natureza e o próprio universo jamais conspirarão a favor da besta e dos seus mecanismos, mas sempre conspirarão a favor da verdade e de quem busca por ela. Este é um primeiro consolo. Temos que lutar para subir colinas, ficar em cima do telhado e alcançar o campo fora da perdição urbana. Isso tudo pode ter um sentido literal também, e é comum que pessoas fiquem nos telhados quando inundações ou incêndios comprometem suas moradas. Águia, falcão e seus fartos simbolismos bíblicos e não bíblicos na imagem de uma das aves de voo mais elevado, voo rápido e sagaz, e a única capaz de mirar o sol com os olhos, e de visão extremamente acurada. Ou seja, a águia do pensamento elevado capaz de mirar a verdade voa acima da mediocridade humana e da sociedade adormecida, fazendo seu ninho nos picos mais altos da razão iluminada, até para estabelecer contato com os anjos, os aliens infiltrados em forma humana. Estes que foram designados pelo Criador para servirem de instrumentos da grande colheita espiritual. Porque o longo inverno da Terra se aproxima, o Shabat. Portanto, voar como a águia é elevar a consciência ao ponto de encontro com eles, os seres que nunca dormem, os vigilantes e guardiões espirituais deste mundo. Mas aquela correnteza vomitada pelo dragão também tem outro significado. Representa o cerco tecnológico dominando cada vez mais as mentes e danificando de modo direto as conexões cerebrais relacionadas, por exemplo, com os poderes da concentração, da meditação e da viagem astral, altamente necessários para o momento tenebroso em que vivemos na atualidade, previsto por todos os profetas como o dia do Senhor. Aqueles poderes mentais danificados pelo excesso tecnológico e até pelo abarrotamento 5G das energias das telecomunicações entupindo a atmosfera, formam um conjunto, uma grande teia para apanhar moscas que serão devoradas pela aranha escondida na rede. A sigla WWW, que em inglês significa Ampla Teia Mundial, significa o 666. Esta é a ampla teia global que aprisiona todas as mentes. As asas de águia, portanto, reúnem estes poderes mentais que precisamos resgatar com urgência, o que implica, de um lado, em prática contínua, e de outro, afastamento ao máximo que puder de toda exposição excessiva a tecnologias que afetam a mente por interação dupla, tanto de conteúdo pervertido, invertido, ideológico, satanista, como de energia, vibrações pesadas amortecendo os poderes sutis da mente. Somente assim poderemos encontrar a saída que a grande maioria hipnotizada ama e consome.
e nos encontrar no lugar definido para a grande reunião da Igreja Arrebatada deste mundo, já que a Igreja de Cristo não tem nada a ver com as instituições católicas, ortodoxas ou protestantes deste mundo e com nenhuma outra. Todas elas foram e ainda são ensaios mundanos de algo muito maior, sublime e puro que não pode ser manchado pela corrupção humana. Algo que está representado pela imagem imaculada daquela mulher solar com asas de águia. É preciso pensar seriamente em tudo isso, já que os anjos manifestam claramente a necessidade de fugir de Babilônia. Ou seja, o mundo estando por um fio, enquanto a maioria da sociedade materialista segue altamente preocupada com o próximo filme, o próximo carnaval, o próximo game, série, produto, marca de consumo, celular, moda, beleza, etc. E a alma prestes a cair no abismo. Agora, observe as ordenanças dos anjos conforme o Apocalipse 18. E depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder. E a terra foi iluminada com a sua glória, e clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e odiável. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra fornicaram com ela. E os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Porque já os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Apocalipse 18, versículos 1 ao 5. Ora, se é para sair de Babilônia, não basta sair da cidade ou sair do deserto e subir a colina. É muito mais do que isso, porque toda a maldade cobre a terra, e o sistema tecnológico do anticristo vai chegar no deserto, na montanha e no campo. Essa fuga é de uma escala muito maior. É uma fuga do coração ao sistema que cobriu a terra e é atirado nas mentes via tecnologia, ideologia, política e campanhas de uma nova agenda em curso. O deserto nunca foi deste mundo, porque se você vai encontrar ali uma porta para o céu, não poderia ocorrer isso dentro desta dimensão tão pesada da maldade humana que já alcançou todos os desertos e montanhas da terra. É hora de estar online com outras frequências, as frequências de Cristo. E aqui eu concluo lhe dizendo algo para que você nunca se esqueça. A grande batalha entre a luz e a escuridão começa sempre nos domínios da mente humana, antes de tomar forma e se tornar batalha real nos domínios da vida humana material. Se você é refém das trevas em seu pensamento, seja por abraçar ideologias pecaminosas, seja por ceder aos excessos imbecilizantes da tecnologia, seja pelos dois elementos reunidos, então você jamais escapará das garras do dragão no mundo físico e seu sistema. Porque já caiu nas garras dele em pensamento e ainda não sabe disso. Só existe um antídoto capaz de curar a alma dos venenos modernos do anticristo. Cristo. Agradecemos por assistir ao nosso vídeo aqui na Lareira do Conhecimento. Esperamos que tenha sido uma jornada esclarecedora. Se você gostou, por favor, inscreva-se para mais conteúdos fascinantes sobre história e mistérios. Sua inscrição é nosso maior apoio. Até a próxima e continuemos explorando o conhecimento juntos.